Olha só, Marcelo da Fonseca, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, é o nome favorito do PSD de dado para disputar o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. E isso foi dito de ontem para hoje pela direção do partido. E essa fala foi, explanada porque ontem houve movimentação de bastidores, divulgação de que o vice-governador de Minas, Matheus Simões, que é do Partido Novo, estaria se filiando ao PSD para ser o nome do partido para se candidatar ao governo de Minas em 2026. E aí você pergunta, mas e o Rodrigo Pacheco? Não era o nome pré-candidato forte para ser o candidato do PSD? Essa especulação, Eustáquio, até dando a fonte direitinho, foi do Orion Teixeira, colunista do Estado de Minas. Ele falou que estava tendo uma conversa entre o Matheus Simões, do Partido Novo, vice do Zema, com o Kassab, presidente do PSD. E aí o mundo político deu aquela chacoalhada, porque isso tem algumas mudanças que mexem no tabuleiro, essa mudança joga o tabuleiro para cima e rearranja tudo. Então, essa suposta negociação deu uma movimentada, na política ontem, só que todos os lados negaram. Tanto do Partido Novo, foram muito categóricos em falar que o Matheus Simões é um quadro muito forte do partido e vai ser o candidato do Zema em 2026, quanto do PSD, tanto o Kassab quanto o presidente estadual do PSD, o deputado Cássio Soares, falaram que o nome do PSD no estado é o senador Rodrigo Pacheco. E o senador Rodrigo Pacheco teve um protagonismo muito grande nos últimos anos. Como presidente do Congresso, ele liderou algumas questões, principalmente para Minas Gerais, que colocam ele em destaque, a negociação da dívida de Minas com a União. Então, a gente não dá para ver essa negociação do PSD com o Simões e ignorar que o PSD já tem um protagonista, já tem um nome que pode ser colocado. Aí vai depender do Pacheco, porque em algumas entrevistas ele dá a entender que não quer ser candidato, não confirma se vai ser ou não. Então, o mundo político já está pensando em 26, mas está todo mundo meio que medindo um pouco, onde que cada um vai pisar, quem pode ser as alianças. E lembrando que o PSD, na Assembleia, é parte da base do Zema. Então, para o eleitor que fica confuso, poxa, o PSD é oposição, ele em um lado ele é mais bolsonarista, de outro lado ele é mais petista, o PSD virou aquele partido do centro, que dependendo de onde a maré leva, ele pode estar com os dois lados. Ô Eduardo, e ainda tem, no caso do PSD, um outro nome que poderia ser candidato ao governo de Minas, foi ventilado como pré-candidato do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que pode ser candidato ao Senado, mas foi ventilado também por uma opção do PSD ao governo de Minas. Esse vive repetindo que vai ser o que o Lula mandar. Ele vai garantir um palanque pro Lula aqui. Por isso eu acho que ele deve ser alternativo pro governo de Minas. Sobre o Orion Teixeira, depois que ele falou que a Luísa Barreto ia ser vice do Tramonte, que ia juntar Zema, Calil para apoiar, eu falei assim, uai, esse cara é doido. E ele estava certo. Então eu nunca mais vou duvidar do meu amigo Orion Teixeira. Eu acho que faz sentido o que ele está falando. E digo mais, embora eu não tenha conversado com o Rodrigo Pacheco nos últimos 2 anos, não acredito que ele esteja planejando ser governador ou candidato a governador. Ele tem sim as credenciais, é o mineiro mais importante na vida pública nacional, mas o Pacheco pagou um alto preço. O que eu vou dizer agora vai desagradar muita gente que está escutando, que gosta de mim. Ele pagou um alto preço por ter juízo, sabia, Star? Por quê? Porque o sonho de toda a direita mais radical é que ele desse seguimento a processos de impeachment de Alexandre de Moraes e companhia e tal, que eu, presidente do Congresso, muito provavelmente faria. Falou, vamos pôr em votação, a turma decide. Mas ele teve um juízo, porque do jeito que o país já está e já esteve, ele incendiava de vez esse país. Isso está custando muito caro para ele. E eu não acredito, inclusive, que ele tem... Vou falar diferente, para não falar que eu estou queimando a candidatura dele. Eu acho que ele tem consciência de que ele teria poucas chances. Porque nunca será simpático à turma mais radical da esquerda e se queimou profundamente com a turma da direita por ter juízo. E para você, você falou no Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energias, eu lembro de uma fala dele que ele disse que ele ia trabalhar para o Pacheco ser governador, ele chegou a falar isso. O Lula tem um aceno para o Pacheco. E ele vai ficar, hoje eu vejo como uma pessoa centrada, principalmente quando ele tomou a decisão de separar o pacote fiscal do imposto de renda. Ele vai ter que equilibrar esse discurso dele mais voltado para a direita, porém com acenos à esquerda. A esquerda, não sei se vai apoiar, muito em função, vai apoiar o Lula aqui em Minas Gerais, porque eles têm essa bandeira de repente tentar levar a Marília, Lembrando que foi um fiasco a candidatura do Rogério Correia, acho que em 4% à prefeitura de Belo Horizonte, mas é um nome forte. Eu não vejo o Silveira disputando com ele, eu não sei qual vai ser o equilíbrio dele nessa balança do discurso.
Temos 20 segundos para você complementar, Rita Mundim. Não subestime o Pacheco. Eu acho que como político, nos últimos 10 anos, foi o político mais forte que apareceu no Brasil. E ele é muito inteligente e a carreira dele é meteórica, sempre ocupando cargos estratégicos. Está como a indicação de ministros das nossas mais altas cortes é feita na base do eu quero, o presidente plantão quer, eu aposto que ele vai ser ministro, provavelmente do Supremo, indicado pelo Lula, e será meio que um prêmio de compensação pelo tanto que ele ajudou o Lula, o Bolsonaro e o país tendo o juiz que ele tem. Ele entrou para a vida pública há exatos 10 anos, né? Candidatou para deputado federal em 2014, depois em 2018 ganhou para senador e virou presidente do Senado. E tem credenciais para... Candidatou a prefeito. E tem credenciais para ser ministro, porque é um jurista. E, na verdade, não precisa da política, né? Porque ele é um brilhante advogado. Mas escritórios mais conceituados do do Brasil. Só que essa decisão, ele tem que pensar em 2026, se essa aproximação é boa para ele ou não. Não, o que tinha de estragar a imagem, deixa estragar. Ele sabe disso. Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e Rita Mundim participaram da conversa de redação.